Saudação de paz a todos, esse quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos. Estamos aqui uma vez mais para apresentarmos o programa Voz das Assembleias de Deus da cidade de Comodoro, Mato Grosso. Eu quero desde já agradecer a todos que estão na audiência desta programação através das ondas sonoras da Rádio Princesa do Guaporé 87,9. Nós estamos aqui hoje para apresentar este programa maravilhoso, abrilhantar este programa com a palavra de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, presidida pelo nosso muito digno pastor Givanildo de Souza Peixoto, é o nosso pastor presidente aqui do campo da cidade de Comodoro, Mato Grosso, do Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. E nós hoje vamos tratar de um assunto de muita importância, de muita relevância para nossos dias atuais, que é o arrebatamento da igreja. Nós vamos falar sobre o arrebatamento hoje aqui no programa Voz das Assembleias de Deus. Eu quero começar este programa dirigindo ao Senhor uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, eu dirijo ao Senhor neste momento uma oração, pedindo ao Senhor graça, sabedoria para ministrar a sua palavra, pedindo que o Senhor me oriente, me capacite, me dê sabedoria, para que eu possa ministrar as suas palavras aos corações de todos aqueles que estão ouvindo esta rádio neste momento, que o Senhor possa, Pai, através do Teu Espírito, falar aos corações, abrir o entendimento. Pai, neste momento eu quero pedir a Tua bênção sobre cada morador, cada ouvinte que está ouvindo esta rádio, cada morador dessa cidade, que o Senhor possa abençoar de forma poderosa. Eu te peço, Senhor, seja conosco, use a minha vida, use a vida do evangelista Jobson Moura, que estará daqui a pouco aqui juntamente comigo também, está a caminho, que o Senhor possa abençoar a vida dele até o programa, usá-lo nesta tarde, usá-lo neste dia de hoje, como instrumento do Senhor nas tuas mãos. Eu te peço, se conosco para a glória do teu santo nome. Meus queridos, amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, nós vamos deixar aqui, enquanto isso meu amigo evangelista Jobson Moura não chega, eu quero deixar aqui um louvor para a sua meditação. Antes de irmos para o louvor, eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que estão na audiência desta programação. Agradecer a todos os amigos, a todos os ouvintes, que Deus possa abençoar grandemente, ricamente a sua vida, a sua família, de uma maneira especial. E agradecer os irmãos do Templo Sede, que estão na audiência desta programação, agradecer ao meu pastor presidente, pastor Givanildo de Souza Peixoto, pela oportunidade que nos fora dada para estar à frente da rádio desse programa Voz das Assembleias de Deus, e deixar aqui um aviso, irmãos, amigos, todos que estão nos ouvindo aqui. Agora veio um homem aqui, um senhor, por nome Adão Aparecido Boaventura. Ele perdeu a sua carteira com todos os documentos, com CNH e algumas documentações. Entrar em contato, se você achar essa carteira, trazer aqui na rádio para nós agora. Nós vamos ficar aqui até as 1h30, até as 13h30. O evangelista Jobson acabou de chegar, né? Ele vai estar agora juntamente comigo falando. E o Adão Aparecido Boaventura, então, ele perdeu a sua carteira, como nós estávamos falando, e ele deixou aqui um telefone, um número de telefone para contato, que é o 8474-9211. 8474-9211. Adão Aparecido Boaventura. É 65, tá? Nós já estamos aqui ao vivo através do Facebook, através do aplicativo Facebook. Nós já estamos aqui. Você que quer acessar a live ao vivo agora, entra aí no aplicativo de Facebook, Ed Carlos de Campos Meira. Você vai ver a minha foto de perfil, de terno,
com o microfone na mão, você pode acessar aí através do aplicativo do Facebook e participar ao vivo da live aqui, mandando as suas parabenizações, as suas mensagens a nós aqui. Vamos aqui falar mais uma vez, reforçar aqui. Adão Aparecido Boaventura perdeu a sua carteira e todos os seus pertences ali, CNH e etc. Ele deixou o número de contato aqui, 659-8474-9211. Se você quiser trazer aqui na rádio, nós vamos estar aqui até às 13h30, ou seja, até às 1h30 da tarde. Mas vamos lá para o louvor, para darmos continuidade na programação. Vamos ouvir um louvor para o nosso elevo espiritual. Pode ser, meu nobre. Como é que você está? Oi, bem? Vira um pouquinho a tela do celular para você. Para cá, para você, assim. Isso. A seu lado. Aí, maravilha. Aí, ficou bem. Glória a Deus. Os microfones estão ligados, já está tudo antenado. E vamos embora. Tudo no jeito. Tudo no jeito, por isso. Ele caiu de novo, né? A internet? Dá uma olhada aí. Não, aquilo. Tá bom, maravilha. Você que vai participar dessa live, seja bem-vindo. Fique conosco, compartilhe a live. Deus continua abençoando a sua vida aí. E a bênção de Deus é que enriquece, não acrescenta dores. Já entrou alguém ao vivo aí na live, aí. Dá uma olhada aí. O Antônio. Cooperador Antônio. Cooperador Antônio, seja bem-vindo a essa live aqui, Cooperador Antônio. Curte aí, compartilhe, mande uma mensagem aí, um chat. Mande um chat aí pra nós aí. Entrou mais alguém aí. Vanusa Campos. Vanusa Camargo. Seja bem-vindo, irmã Vanusa Camargo, a paz do Senhor. Eu tenho que mandar o seu presente através do pastor Gabriel. Tem que mandar, está lá na livraria, lá, seu livro para você ler. Maravilha. Já vai compartilhando aí, a paz do Senhor. Irmã Patrícia Luna, a nossa ovelhinha ali da igreja Bom Jardim, da subcongregação Bom Jardim. Seja bem-vinda, irmã Patrícia. Manda um abraço aí para o irmão Juarez, meu amigo. Deus continue abençoando a senhora e sua família grandemente. Já vai aí compartilhando essa live. Já tomou um suco, Jorge? Tá gelado? Mais ou menos. Gelado. Querendo da geladeira faz hora. É.
Como hoje nós vamos falar do arrebatamento, os louvores têm que ser sobre arrebatamento. Glória a Deus. Ô Jobs, tá de novo saindo lá. Ajeita o pedestal. O pedestal aí. Vira aí. Aí. Aí tá rodando aqui. É. Mas é porque o pedestal tá inclinado. Ajeita o telefone aí certinho. Maravilha, maravilha. Só volta isso. Aí. Maravilha. Sejam bem-vindos todos vocês aí, estão entrando na live. Eu não sei você que está aí do outro lado da sintonia desta programação das ondas sonoras, mas uma coisa eu sei, ainda que muitos têm por tardio a sua volta, as Escrituras diz que ele voltará para buscar um povo seu, zeloso, um povo puro, santo e de boas obras, selados pelo Espírito Santo de Deus. Não sei qual é o tamanho da sua crença a respeito da volta do Senhor Jesus, mas a sua volta é eminente, a sua volta é transcendente, a sua volta será gloriosa. Nós cremos na vinda do Senhor Jesus, nós cremos na volta do Senhor Jesus, pois Ele mesmo nos prometeu que Ele iria nos preparar lugar e Ele voltaria para nos buscar. Vamos aqui ouvir mais um louvor e em breve já vamos entrar no assunto, vamos já estarmos meditando na palavra de Deus. E antes de tudo isso, eu quero aqui, já está comigo aqui na rádio, o evangelista Jobson Moura, meu amigo ímpar, né, está aqui juntamente comigo para abordarmos este assunto. Jobson Moura, você está com a oportunidade de se apresentar a todos que estão na live e a todos que estão aqui nos acompanhando através das ondas sonoras da Rádio Princesa do Guaporé. Presbítero de Carlos, a todos os rádios ouvintes aqui do programa Voz da Assembleia de Deus, eu nos saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Para mim, mais uma vez, é uma honra sempre poder discorrer a palavra do Senhor neste programa. A volta tem sido um canal de bênção para muitas pessoas. Ladear esse ambiente aqui contigo, que é o porta-voz da nossa geração, sempre fazendo intercessão do teu ministério, tem pregado a palavra de Deus hein? E a gente lá do lado, cooperando com os outros. Manda a saudação aqui também ao nosso pastor presidente, pastor Giovanildo, e todo o corpo de obreiro, de Comodoro, todos os demais pastores que estão na sintonia aí. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém, Jobson, obrigado. Quero agradecer por estar aqui comigo para falar desse assunto. É um assunto que é necessário falar, porque muitas pessoas não estão mais desejosos
do arrebatamento. Porque haja visto que há muitas promessas concernentes a este mundo. Muitas pessoas focado no seu bem-estar, nas suas conquistas, mas muitas pessoas não estão atentas à volta do Senhor Jesus. E nós achamos por bem, o evangelista Jobson Moura disse para ele ontem, vê um tema aí para nós abordarmos amanhã na rádio. Ele disse, vamos falar sobre arrebatamento. Eu falei, vamos falar sim sobre arrebatamento. E nós vamos hoje aqui tentar falar, porque o assunto é muito amplo, né, e o tempo é curto. Nós vamos ver o que é que nós vamos conseguir transmitir para os senhores aqui, para vocês que estão na audiência dessa programação, a respeito do arrebatamento. Entrou mais algumas pessoas na live aí, Jobson, por favor. Minha esposa, Maressa Moura. Maressa Moura, esposa do evangelista Jobson. O Adrelino Basílio. Adrelino Brasílio, aí da Noroagro. Manda um abraço aí para todo mundo do Noroagro, aí, irmão Adrelino. Deus abençoe. Jaqueline Lara. Jaqueline Lara, seja bem-vinda, Jaqueline. E o estudo deste dia, o estudo que nós vamos abordar aqui, possa ser um canal de bênção na vida de todos vocês que estão aqui na audiência e todos vocês que estão nos acompanhando aí através do aplicativo do Facebook. Vamos ouvir mais um louvor e breve nós já vamos estar entrando já no estudo em que nós vamos abordar. Deixar um louvor aqui, o arrebatamento, Tâmara e Priscila. Aleluia. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Compartilhe essa live com mais pessoas que você gostaria que ouvisse a respeito do arrebatamento. Nos ajude a divulgarmos a palavra de Deus. Aquele povo que clamava, levando a paz às nações, socorrendo multidões. Onde está aquele povo que falava de Jesus, que pregava o perdão do amor ao oprimido pecador? Onde está o sal, a luz da terra? A noiva escolhida pra morar no céu, aquela que dizia que Deus é fiel, que estava preparada pra subir. Ela subiu, a dor e desespero já sanidade, mas a igreja querida está na cidade, que Jesus pra ela preparou, louvando pelo Santo Santo pelo Senhor. Glória a Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Domingo vai dizer esse foi embora pra cima. Ela subiu, foi o pescador que aconteceu. O povo querido desapareceu. Não cantaram uma nova canção, agora com os anjos ressoou em Sião. Glória a Deus.
Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta com a programação Voz das Assembleias de Deus e vamos já começar aqui o nosso estudo a respeito do arrebatamento, sobre o arrebatamento. E como texto base para o nosso estudo de hoje é o texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro livro, ou Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 ao versículo de número 18. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 ao versículo de número 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse texto é um texto que vai falar a respeito do arrebatamento. E o apóstolo Paulo ele vai tirar algumas dúvidas dos cristãos em Tessalônica, da igreja do Senhor Jesus que estava na cidade de Tessalônica. E o apóstolo Paulo vai sanar algumas dúvidas deles e ao mesmo tempo escrevendo essa carta, deixando a nós, a igreja atual, uma revelação. Revelação esta a respeito da vinda, da volta do Senhor Jesus e a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram na era apostólica, aqueles que morreram depois dos apóstolos, os cristãos que morreram no decorrer da história da humanidade. Então Paulo vai sanar esta dúvida. E quando se fala, Jobson, a respeito de arrebatamento, muitos entram em desespero, muitos ficam apavorados e atônitos, até mesmo dentro da igreja. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 18 desse texto que nós dizemos, ele vai dizer, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, o assunto do arrebatamento, da ressurreição dos mortos, não é um caso para que as pessoas entrem em desespero, apavoradas e amedrontadas. Não. O arrebatamento ele serve de consolo para nós, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos deixar este mundo e subiremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Jobson, o que nós podemos extrair e aplicar para os nossos ouvintes a respeito do arrebatamento? Ed Carlos, em primeiro lugar a gente precisa entender, juntamente com os ouvintes, já a caráter de introdução, como você introduziu muito bem esse versículo, qual é o corpo do ensino aqui essa tarde, é que Paulo está falando de uma realidade que dentro de um campo lógico parece loucura, porque a palavra arrebatamento, se a gente buscarmos a sua etimologia, significa
tirar com força de forma rápida. Ou seja, Paulo está tratando que a maior esperança da igreja está ligado à segunda vinda de Jesus, que descerá nos ares, com alarido, trombeta de Deus e voz de arcanjo, para arrebatar a sua igreja, tomá-la de forma rápida deste mundo. Então, primeiro, o arrebatamento ele já fere as circunstâncias naturais aqui da nossa atmosfera. Ele quebra a ordem de lógica, como que alguém ou um povo vai desaparecer em um momento, num abrir e piscar de olhos, assim como Paulo também fala em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Então, o arrebatamento, por mais que dentro do campo lógico não pode ser entendido, Edgar, por pessoas carnais, porque Paulo escreveu dizendo que as coisas espirituais o homem carnal não consegue entender, só pode ser discernida pelo homem espiritual. Se nós, a igreja do Senhor, e todos que nos ouvem aqui essa tarde, não enxergar o arrebatamento com os olhos espirituais, vai parecer na primeira instância uma loucura na sua compreensão. Só que, além disso ser uma realidade, Paulo está tratando que a maior esperança da igreja, a qual consuma a maior felicidade nossa. Porque ele vai escrever em Tito, na carta ao Tito, no capítulo 2, versículo 13, dizendo assim, nós estamos aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Paulo está usando o termo aqui de transição do arrebatamento, a bem-aventurança. E nós somos sabedores que a bem-aventurança é um termo ligado a um estado sentimental acima de uma alegria que nós vivemos aqui nesse mundo. Paulo está dizendo que no dia do arrebatamento a igreja vai experimentar o ápice do sentimento de que um coração humano pode sentir. A total alegria, a maior esperança será revelada, vivida de forma real. Aí ele está dizendo, nós estamos o quê? Nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando. Então o papel da igreja, de Carlos, em primeiro lugar, é crer. Segundo, aguardar, porque a qualquer momento Cristo ele vem arrebatar a sua igreja. Maravilha, Jobson, maravilha. Você falou sobre o homem natural e o homem carnal. Esse assunto é muito amplo, né? O homem natural e o homem espiritual. Porque quem é o homem natural? O homem natural é aquela pessoa que não aceitou o Senhor Jesus, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e quando ele lê a Bíblia, ele lê os textos bíblicos de forma natural. Mas quem aceitou o Senhor Jesus e que o Espírito Santo habita nele, quando ele vai para esse santo livro, ele entende as revelações desse santo livro por intermédio do Espírito. Porque é o Espírito Santo que promove no homem natural, que tira o homem da forma natural e promove nele um homem espiritual, para que o estado de compreensão dele seja alinhado com as revelações de Deus na palavra de Deus. Existem muitas pessoas, Jobson, que têm dificuldade, de entender o que é uma pessoa natural e o que é uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual é aquela que discerne através do Espírito Santo. E o natural é aquela pessoa que analisa as coisas segundo a sua ótica naturalista, né? O seu modo de ver as coisas. Voltando aqui para o estudo do arrebatamento. Arrebatamento, ela não é somente uma palavra, é uma promessa, né, Jobson? Ela é uma promessa. Essa promessa, quem fez essa promessa? O próprio Jesus. Ele mesmo deu a promessa a nós. E o nosso dever é
crer nessa promessa. Quem mais que fez essa promessa? Os anjos. Os anjos fez essa promessa. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Quero abrir a minha Bíblia aqui. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Que diz assim. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 10. Vamos ler desde o verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ou seja, os anjos estão dizendo, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir para o céu, ele há de vir, assim como para o céu vocês estão vendo ele subir. Então é uma promessa feita por Jesus, mas também é uma promessa feita pelos anjos, né? Então eu quero deixar você explanar mais, porque você é o convidado. E eu estou aqui só para te ajudar em algumas coisas. Mas vamos lá. É uma promessa feita por Jesus e feita pelos anjos. Realmente, de Carlos, quando Jesus falava acerca do cumprimento da consumação da redenção na cruz do Calvário, era necessário que o Filho do Homem padecesse na mão dos pecadores. Os discípulos não conseguiram compreender tamanha tarefa de Cristo, e a tristeza tomou conta do coração deles. Você vê que esse sermão começa registrado por João, no capítulo 13, vai até o 14. É por isso que no capítulo 14 Jesus começa dizendo assim: olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não estava dizendo a vocês. É necessário que eu vá, eu prepare um lugar. E quando eu preparar este lugar, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Cristo está falando, de Carlos, justamente do arrebatamento, pedindo aos seus discípulos a não turbar o coração, porque a maior esperança ainda não tinha sido consumada, que é quando Cristo rasgar os céus para buscar a sua igreja. Ele está afirmando que o compromisso de ele voltar é para levar os seus aonde ele estiver, os seus, os seguidores de Cristo, a noiva do Cordeiro, aqueles que, segundo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, versículo 9, confessou ele com a boca, creu nele com o coração. Toda a igreja do Senhor estará aonde Cristo está agora. Então, é uma promessa verídica. Então, segundo, se a gente observar, a promessa do arrebatamento, ela é de suma importância, em primeiro aspecto, no sentido sobre a morte. Hoje, se a gente considerar o maior sentimento de tristeza que a gente pode pendurar nesse mundo, é enterrar um ente querido, a mãe que enterra o filho que enterra a mãe, querendo dar uma morte. Ela é um inimigo assustador. Ela veio para ceifar vidas. E justamente essa esperança que Paulo está tratando em Tessalônica é convidando os irmãos de Tessalônica a crer nesse mistério, que nem mesmo o corpo que desceu à sepultura se perderá. O corpo ele não vai se perder. A ressurreição do corpo vai acontecer no arrebatamento. Então, tanto o arrebatamento é uma esperança para nós todos que Cristo vai voltar nas nuvens, quanto é algo acima do que nós possamos imaginar. O nosso corpo será resgatado. Porque Paulo escreveu, 1 Coríntios, capítulo de número 15, dizendo assim: olha, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ele está falando do nosso corpo glorificado.
E quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, o que vai acontecer, Paulo? Aí nós cantaremos o hino. Tragada foi a morte na vitória. Depois dessa afirmação, Paulo ainda tira até um deboche com a morte e com o inferno, dizendo assim: aonde está a morte, o seu aguilhão? Aonde está o inferno, a sua vitória? Então, nesse momento, a gente precisa entender que até o corpo ceifado pela morte, aqui nessa terra, ele tomará rumos de glorificação. Deus vai ressuscitar esse corpo. Cristo vai ressuscitar esse corpo. Quando Jesus descer nas nuvens, a gente percebe que o corpo vai ressurgir das cinzas, de Carlos. Então a esperança aqui para Tessalônica não é somente um arrebatamento no sentido espiritual de alma ou espírito do homem. Paulo está falando que a tricotomia do homem será salvo: corpo, alma e espírito. E é por isso que ele vai escrever em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, dizendo assim para a igreja: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o trabalho do Espírito, nesse momento com a igreja, é santificá-la. E Paulo fala em quais dimensões o Espírito está santificando a noiva. Está santificando o corpo, está santificando a alma e está santificando o Espírito. Por quê? Porque no arrebatamento, nem uma unha daqueles que serão arrebatados se perderá. Vai se transformar essa matéria corruptível em uma matéria incorruptível. Vai se transformar aquilo que é mortal na imortalidade. Então, Ed Carlos, é por isso que Paulo está dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros. Isso aqui é uma palavra de consolo. Consolo. Se a gente, como igreja do Senhor Jesus, não colocar o arrebatamento acima de todas as coisas, a gente está falhando como igreja. É a maior esperança, o maior privilégio e a maior dádiva que será dado toda a igreja de Jesus Cristo. Aonde está o consolo da igreja? Aonde está o consolo dos cristãos verdadeiros, dos salvos em Cristo? O nosso consolo não está nas promessas concernentes a este mundo em que nós habitamos. A alegria, o prazer consumado que a igreja viverá é a promessa do arrebatamento. Tem muitas vezes que falam: me dê uma palavra de consolo em meio ao caos que nós estamos vivendo. Traga uma palavra de esperança para a humanidade. Eu já fui pregar em algumas igrejas e alguns pastores, antes de eu assumir o microfone, me diziam: traga uma palavra de esperança para a igreja. Qual é a palavra de esperança que a Bíblia diz para me trazer para a igreja? É o arrebatamento. A nossa esperança é aquele que morreu na cruz, ressuscitou, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado nas alturas, cumprindo a ascensão, cumprindo a entronização, está hoje assentado à destra de Deus Pai. Ele é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote, ele voltará e nos levará ao encontro dele nas nuvens, nos ares. Ele voltará e nos levará para a sua morada eterna. Então, traga uma palavra de consolo para a igreja, uma palavra de esperança. A palavra de consolo e de esperança é: Jesus está voltando e nós iremos sair deste mundo, ser levado, arrancado, tomado à força, num piscar de olho, e seremos levados e introduzidos nas moradas eternas que ele foi nos preparar. Essa é a mensagem de consolo. Mas acontece que a mensagem de consolo que muitos estão esperando é essa mensagem aqui.
Aquela porta que você tanto quer que se abra, ela vai abrir. Aquela bênção que você tanto espera, ela vai chegar. Essa é a mensagem de esperança e de consolo que muitos querem que nós trazamos, que nós passamos para as pessoas. Mas a Bíblia nos diz: consolem uns aos outros com estas palavras. Qual palavra? Jesus está voltando. Você não vai ficar mais subjugado a esse sistema de governo corrupto, aonde nós somos defraudados em todas as áreas da nossa vida. Porque esse governo que nós estamos vivendo, ele procura em todas as áreas defraudar a igreja de Cristo. É no imposto, é nos negócios, é no comércio, é afligindo de forma psicológica e emocional as pessoas. Esse governo que nós estamos vivendo, esse governo, quando eu falo governo mundial. Não estou falando aqui de partido político, estou falando o governo mundial. Em todas as áreas ele quer tirar proveito do povo de Deus. Porque eles sabem que o povo de Deus procura viver uma vida certa e honesta. Então, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que Jesus voltará e nos levará. Agora você falando sobre a morte, a preocupação da igreja de Tessalônica com relação à morte, eu estudando uma vez, eu falando em escola bíblica dominical e aplicando aos nossos alunos, e eu disse assim: vocês sabiam, quando Paulo vai abordar o capítulo 15, ele está abordando aquele assunto sobre a ressurreição dos mortos, sobre a ressurreição do corpo, porque havia uma filosofia implantada dentro do berço grego, porque a igreja de Tessalônica, Corinto, tudo faziam parte do berço grego. E havia uma filosofia hedonista, hedonismo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então olha só, está lá em 1 Coríntios 15:32. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E essa fala não é somente aos Coríntios. Isaías 22:13 também fala. Isso é o hedonismo. O que é o hedonismo? Vamos comer, beber, se entregar ao prazer. Vamos viver a nossa vida, porque não há esperança mais depois da morte. Se nós morrermos, não tem mais esperança. Chegou a morte, acabou. Acabou. Mas aí Paulo vem contramão a essa filosofia que já estava na igreja de Corinto e na igreja de Tessalônica. Não só de Tessalônica, mas como toda a igreja que o Senhor implantou no berço grego, eles tinham essa filosofia de vida que depois que morreu, acabou. Aí eles perguntavam se assim, ô Jobson, ouvinte, eles perguntavam assim: que esperança tem? Nós estamos renunciando à nossa própria vida para viver uma vida cristã. E nós todos estamos morrendo. E as pessoas estão vivendo, aproveitando a vida, usufruindo da vida, gozando a vida, enquanto nós estamos sendo perseguidos, mortos, os nossos bens estão sendo levados, despojados. Como é que fica a nossa situação? Aí Paulo chega em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, né? Capítulo 15, falando sobre a ressurreição da alma, sobre a ressurreição do corpo. E na igreja Tessalônica 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós acabamos de ler, que os mortos ressuscitarão primeiro. Então Paulo teve uma revelação. Só que falar sobre arrebatamento é muito profundo. Para começo de conversa, esse tempo que nós temos não dá para nós falar. Quando Paulo foi ao terceiro céu, ao paraíso, Paulo viu e ouviu coisas. Ele viu e ouviu. E uma das coisas que ele viu e ouviu foi sobre o arrebatamento. Porque o Senhor Jesus disse para ele, olha só, no verso 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 14. Versículo de número 15. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor. Paulo, o que eu estou dizendo para vocês é pela palavra do Senhor. Eu recebi do Senhor essa palavra. Paulo
Ele vai falar para a igreja que ele subiu ao terceiro céu, ele ouviu e viu coisas que ao homem não é lícito de saber. E uma das coisas que o Senhor revelou a Paulo foi o arrebatamento. O que eu ouvi do Senhor, eu vou passar para vocês. Amém? Então Paulo está dizendo, o que eu vou falar para vocês é aquilo que eu tive uma revelação. Não se preocupe com relação à morte, porque se vocês morreram em Cristo, vocês vão estar no sono da alma. Mas vocês precisam entender uma coisa, que quando a trombeta soar, os mortos que morreram em Cristo, salvos, ressuscitarão primeiro. O privilégio dos mortos é o seguinte, é que nós que estamos vivos, se o arrebatamento acontecer agora, nós não subiremos enquanto os mortos não se ressurgirem dentre os mortos. Então os mortos serão mais bem privilegiados do que nós. Quando a trombeta soar, os sepulcros serão abertos, os santos sairão, e eles assumirão um corpo, e este corpo glorificado, e encontrarão com o Senhor nos ares. E depois nós, que estaremos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Irmão, antes do Jobson entrar aqui no assunto, está conosco aqui o Antônio. Você quer pegar uma cadeira, Antônio? Sentar aqui e pegar o microfone? Quer? Porque aí a câmera não vai pegar você aí. Nada, não. Ó, irmãos, chegou aqui o jovem Antônio, o cooperador Antônio, para nos ajudar aqui também. Ele também quer participar do assunto. E eu quero agradecer você que está aí na live. Meu padrasto, agora vi aí o Erso Perpétuo. Dá um beijo nessa morena, na minha mãe aí, Elza. Elza de Campos. Tem mais alguém aí, ô Jobson? Samuel Rodrigues. Samuel Rodrigues, seja bem-vindo. Samuel Rodrigues. Samuel Rodrigues é o genro do pastor? Dá uma olhada aí. Ah, né? Não consigo ler. Não. Quem mais, Jobson? Aparecida Silva. Aparecida, seja bem-vinda, paz do Senhor. Celismar Campos. Pode ser o Celismar, seja bem-vindo. Pastor Paulo Siqueira, missionário do Amazonas. Pastor Paulo Siqueira, missionário do Amazonas. Manda um beijo aí para todo mundo do Amazonas. Um abraço e a paz do Senhor para todo mundo aí. Pastor Paulo, nosso missionário ali no Amazonas, no Parintins. Antônio, pode pegar esse microfone aí e liga ele, vê se ele tá ligado, que eu vou ligar para você aqui. Vamos, mostra o jovem Antônio aí, Jobson. Isso, esse garoto aí vai participar da live juntamente conosco. Mas vamos ver se nós conseguimos focar aqui. Nós três não dá porque o ângulo do celular é bem diferente. Mas mostra o Antônio aí, Jobson, por favor. Salve todo mundo com a paz do Senhor aí, Antônio. Olha o microfone ligado aí. Deus, ó, 1, 2, vocês estão lá, glória a Deus. Paz do Senhor a todos os ouvintes, Deus abençoe a sua tarde. Aqui é o cooperador Antônio. Agradeço o convite, Deus abençoe cada um. Vamos lá. Vamos lá. O Antônio estava pintando ali, ele falou, ô irmão de Carlos, nem que eu termine o serviço lá, eu vou sujar tinta mesmo, eu vou lá, mas nós vamos lá. Falei, o Jobson vai estar lá comigo, então vamos lá. Jobson. Vamos lá, Jobson, vamos voltar aqui à nossa linha de raciocínio. Então, o povo tinha medo de morrer e perder a esperança. Então Jesus usou o apóstolo Paulo para trazer de volta a esperança ao povo. Jobson, com a palavra, continue, por favor, meu amigo. E dentro dessa realidade, de Carlos, é por isso que o arrebatamento está sempre em contraste com o inimigo que nós chamamos de morte. É justamente isso que você acabou de falar aqui. O IBGE fez uma pesquisa no ano de 2021, a nível nacional, para descobrir qual é o maior medo da população em geral. Descobriu de forma assustadora, mais de 80%, que o maior medo da população hoje é o medo da morte. Todos temem a morte. Todos têm medo de morrer. E é justamente por não conhecer a esperança em Cristo. Porque para aqueles que não têm essa esperança em Cristo, a morte é o fim de todas as coisas realmente. E se a gente observar a realidade que Cristo inseriu o dia que ele vinha buscar a sua igreja, ele vai comparar essa realidade justamente nos dias de Noé. Dizendo assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento. Assim será a vinda do Filho do Homem. Qual é o problema aí de Carlos Antônio e todos os ouvintes que aqui estão? O comer, o beber e o dar-se em casamento. Nenhum problema. Coisas que todos nós fazemos. Mas a realidade
respaldada por Cristo acerca disso é que as pessoas vivem uma vida terrena de forma rotineira e não busca a esperança em sua pessoa após essa vida. Então as pessoas, o que Cristo estava querendo dizer? As pessoas estão igual o dia de Noé, nos dias de Noé. As pessoas estão comendo, estão bebendo, estão se casando, pronto. É isso que elas alimentam. A única esperança, cessou o fôlego de vida, acabou-se tudo para elas. É uma linha de raciocínio muito errada, porque essas pessoas, o que não for participante do arrebatamento, será participante do fogo do inferno. Então a vida não cessa aqui, seja para o ímpio, seja para o salvo. Já deixar bem claro isso aqui. Então o que Cristo está querendo dizer? Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas não estavam dando importância à mensagem pregada por Noé. As pessoas não estavam dando importância na arca que estava sendo feita e Noé dizendo, Deus falou para mim que vai chover. Ou seja, as pessoas não estavam nem aí. E se a gente fazer uma abordagem hoje populacional, a gente vai observar que tem muitas pessoas com essa linha de raciocínio. Aqui se vive e aqui se aproveita. E totalmente ao contrário a esperança que o Evangelho de Cristo nos traz. Porque a esperança plena do Evangelho de Cristo é o dia que a gente sair desse mundo, ser arrebatado com Cristo. Qual é, por exemplo, vamos pegar aqui a realidade dos nossos pais da fé. Qual é a alegria de você renunciar à vida para servir a Jesus, ter os seus bens saqueados pelo Império Romano e, além de tudo, ver os seus filhos, os seus antequeridos, ser jogado dentro de uma arena para ser comido de leão e logo após você. Qual é a esperança que o modelo de vida desse traz, analisando dentro de um contexto terreno? Nenhuma. Nenhuma, de Carlos Santoro, nenhuma. Porque as pessoas, elas querem um modelo de vida onde elas podem aproveitar o maior grau de felicidade nessa terra. Os nossos pais da fé perderam essa vida para ganhar vida em Cristo. Então, seria injustiça se tivesse só essa vida? Claro que seria injustiça. Mas o Evangelho, a plenariedade da mensagem do Evangelho, não trata dessa vida. Trata da vida que está por vir. Essas pessoas que renunciaram tudo, essas pessoas que perderam tudo, essas pessoas que não tiveram gozo ou alegria nessa vida terrena, pode ficar tranquilo, no dia do arrebatamento, o corpo dela será resgatado e estará para sempre com o Senhor. Ô Jobs, eu vou passar para o Antônio, para ele dar uma ponderação sobre o assunto. Aí se você puder virar a câmera um pouquinho para ele, só vou ponderar algo aqui. Eu tenho um pensamento meu, filosófico, é o seguinte: o que levou aqueles homens estarem dispostos a morrer na arena, comido por leões e mortos por gladiadores? O que levou aqueles homens a entregar a sua... Se você ler o livro Mártires do Coliseu, As Catatumbas de Roma e os livros da história da igreja, você vai ver que teve pessoas que os soldados do Império Romano colocavam as crianças na ponta da espada e erguia as crianças na ponta da espada na frente dos pais para que eles negassem a fé. Se eles não negassem a fé, se eles negassem, a criança seria liberta. Mas se eles não negassem, aquela criança seria transpassada pela espada na frente dos pais. O que levaram essas pessoas ao ponto de sofrer esse espólio, sofrer esse dano, foi porque eles acreditavam na promessa da vida eterna. E hoje o perigo da nossa atualidade é a facilidade que nós temos de viver. A igreja atual, é difícil você ver um crente na igreja moderna passando fome. É difícil. Tem, mas é a coisa mais rara.
Hoje a coisa mais difícil é você ver um crente passando perseguição governamental. Tem, mas é raro. Exceção em alguns casos. Por quê? O perigo que nós estamos vivendo é o perigo da atualidade. Por quê? Porque quando estamos em perseguição, a todo momento estamos preparados tanto para morrer quanto para o arrebatamento. Porque o cara, quando ele conhece o evangelho, que ele vê que a morte está chegando para ele, ele vai fazer o quê? Eu vou colocar minha vida no altar. Pessoas que você vai visitar no hospital, que está no seu último estágio de vida. O que ele faz? Manda chamar um pastor, manda chamar alguém, eu preciso confessar meu pecado, eu preciso colocar minha vida no altar. Por quê? Porque a eminente perseguição bota o homem em constante preparo. Mas quando está tudo tranquilo, quando está tudo suave, é o momento que todo mundo tende a relaxar. Por exemplo, hoje nós temos templos suntuosos, com templos com aconchego muito bom, poltrona, ar-condicionado. Mas as pessoas estão cada vez mais motivadas a irem para o culto. Ou cada vez mais menos motivadas de irem para o culto. Tem pessoas que preferem ficar em casa do que ir para o culto. Então o perigo que nós estamos vivendo é o perigo atual, onde temos tudo ao nosso favor e nós estamos negligenciando a vida eterna. Antônio, com oportunidade. Vou pegar o gancho do Jobs, que ele falou sobre morte, né? Eu já quero iniciar com Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida. O Jardim do Éden é um paraíso. Ali o estado do homem era, vamos dizer, incorruptível, né? E o pecado manchou o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, entrando na morte. Só que o projeto de salvação é isso. O arrebatamento é o estágio final. Eu posso dividir a salvação em 3 períodos: justificação, santificação e glorificação. O homem ele se encontra indigno, então precisa ser justificado. No caso, Jesus ele teve que morrer em nosso lugar para nos justificar, porque o pecado nos separa de Deus. O homem não conseguia se encontrar com Deus, não tinha meio, por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele percorreu aquele caminho. Então, se a gente entrar por esse caminho, a gente consegue ter um acesso ao Pai. Éramos indignos, mas quando estamos nele, tornamos dignos de acessar o trono da graça. Mas também vem a justificação e tem a santificação. Só que a santificação é depois que aceitamos a Cristo. Aceitamos a sua misericórdia, a sua salvação. Então agora a gente entra no caminho de santificação. Como é que acontece isso? A santificação, ela primeiro inicia com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, o homem não consegue fazer nada de bom, né meus amigos? A nossa inclinação é mal, né? É a inclinação, né? É a inclinação para a morte, né? Só que o Espírito inclina para a vida. Então, sem o Espírito Santo não tem como. É por isso que Paulo fala que recebemos o Espírito Santo uma forma de adoção, a qual podemos clamar Abba Pai. Nessa vida de santificação, a gente começa a ser transformado, regenerado. Só que o que é regenerado não é nosso corpo, é nosso espírito. É por isso que a gente consegue ter um encontro com Deus, conversar com Deus. E começa a ser transformado o nosso caráter. Só que ainda não estamos salvos. Quando aceitamos a Cristo, não estamos salvos totalmente na sua plenitude. Quando a gente vive uma vida de santificação, não estamos salvos totalmente. Precisa da glorificação. Estamos num caminho de salvação. Só que precisa da glorificação. É por isso que o arrebatamento ele precisa assim para se concluir esse projeto de salvação. Se eu aceitar Cristo hoje, não estou salvo totalmente, mas é o caminho. Você já está incluído no projeto de salvação. Está no pacote. Tá no pacote. Aí vem o arrebatamento, que vai concluir tudo. Por exemplo, o meu espírito está sendo santificado, sendo regenerado. Só que precisa do meu corpo. Aí entra o que o Jobs disse, que tragado foi a morte na vitória, quando o nosso corpo será transformado num corpo incorruptível. Então nosso corpo não vai ter inclinação para a morte, não vai ter inclinação para o pecado
e teremos vida com Deus. Então quer dizer que eu, nesse corpo meu feinho aqui, no arrebatamento, eu vou ter um corpo glorioso, né? Opa, Esse se você é magro, você vai ser musculoso. Se é branco, vai ser mais branco ainda. Antônio, então concluindo aqui essa sua fala, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Salvos. Então fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos por toda a eternidade. Essa é a sua fala. Amém. Amém? Então vamos lá, nós vamos voltar para o Antônio daqui a pouco. Eu quero voltar com o Jobson Moura aqui novamente. Jobson Moura, entrou mais alguém aí? Na live? Ainda não, né? Só isso mesmo. Continue aí, pessoal, o programa está muito bom. Jobson Moura, vamos lá, vamos entrar mais a fundo que o nosso tempo... Hoje nós temos 15 minutos a mais de programa, tá? Hoje nós podemos ir até 1h45. Por quê? Porque no programa passado aconteceu um problema e eu tive que parar o programa às 13h15. Então nós temos 15 minutos de tolerância aqui. Amém? Amém. Pode mandar aí. Pegando o leque do Antônio aqui, sobre... Gostei muito da exposição que o Antônio fez aqui, viu? É muito boa. Muito boa mesmo. O Tonhão tá alinhado, entendeu? O Antônio é abençoado, né? Aqui, Romanos, capítulo de número 8, e versículo de número 22, olha o que Paulo está escrevendo. Porque sabemos que toda a criação geme está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Você está vendo o que Paulo está querendo dizer aqui? Que é o que o Antônio falou. O pecado, ele sujeitou toda a criação à vaidade. E Paulo está dizendo que toda a criação, no seu aspecto totalitário, está gemendo, aguardando o dia da redenção. O Ed Carlos e Antônio e todos os ouvintes, sabe o que Paulo está dizendo? Que até a natureza está gemendo. A natureza não foi criada para estar como ela está hoje. Subjugada pelo pecado, destruição, tudo. Até a natureza está aguardando o dia da sua redenção. Aí Paulo conclui dizendo assim, e não só ela, nós temos a primícia do Espírito. Por que nós temos a primícia do Espírito? É porque nós somos possessão de Cristo. É o que o Antônio falou. No momento da justificação, acontece um trabalho do Espírito Santo. Ele coloca um selo no pecador. No momento da confissão, Paulo vai escrever em Romanos capítulo 10, versículo 9, dizendo: aquele que confessa com a boca e crê nele com o coração, esse será salvo. Nesse momento, o Espírito chega e coloca um selo, chamando essa pessoa de possessão de Deus. É por isso que Pedro escreve na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, dizendo assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, olha o último, povo adquirido. Povo adquirido. Aí Paulo vai escrever Efésios, capítulo de número... Abri aqui para a gente ler junto. Efésios, capítulo de número 1, e verso de número 16, está escrito assim: não cesso de dar graças a Deus por vós. Melhor dizendo, 13, Efésios, capítulo de número 1, verso de número 13. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, a confissão, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito chega e coloca um selo na gente no momento que a gente aceitou Jesus. Mas para quê, Paulo? O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Paulo está dizendo que o Espírito chega e coloca o selo em nós como marca de uma possessão adquirida, aguardando o quê? A redenção. Então, Ed Carlos, Antônio e todos os ouvintes, ao aceitar a Jesus, nós somos selados pelo Espírito, e esse selo nos traz uma esperança. Essa matéria, corpo
alma e espírito, ela está gemendo, aguardando a total redenção. E isso se cumpre no arrebatamento. É por isso que uma das passagens mais lindas de toda a Bíblia, que João vai escrever em Apocalipse, diz só: naquele dia não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor. Por quê? Essas coisas fazem parte da matéria corruptível. O choro, a tristeza, a enfermidade, a dor do luto, tudo isso está agarrado na matéria que está aguardando o dia do quê? Da redenção. A criação está gemendo e a igreja. A igreja também está gemendo, aguardando o dia da redenção. Vale ressaltar aqui que não são todos que aguardam esse gemor da igreja, né? Porque, como nós estamos falando aqui, tem pessoas que aqui se vive e aqui se curte. Tem pessoas que até mesmo dentro da igreja não têm a esperança no arrebatamento. Mas aqueles que têm essa esperança está fazendo como a criatura, está gemendo como dores de parto para aguardar o dia do arrebatamento. A alma dele, a alma do verdadeiro salvo, ela anseia pela redenção da alma dela. Davi, você sabia que Salmos de número 42 é um salmo escatológico? Que Davi vai dizer assim: assim como a coça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti. O que Davi vai dizer? Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aquele salmo, eu estudando um pouquinho aqui, esse Salmo 42 ele tem uma aplicação tão forte escatológica que a alma de Davi representa a igreja verdadeira que anseia pela presença de Deus. E depois, a alma dele, quando o Senhor estava tardando em vir, em redimir, resgatar ele vai dizer: por que está abatida, ó minha alma? É o gemido da igreja, é o gemido da alma da igreja. Por que a alma do cristão se abate? É que quando ele começa a ver esse mundo caído e ele olha para essa promessa, ele só tem um louvor, uma expressão na alma: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aí o Salmos 42 continua: espera em Deus. O salmista está dizendo para a alma, é uma conversa entre o salmista e a alma. Ele está dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. É o cristão que está com uma alma ansiosa pelo retorno e pela redenção de Cristo. Olha só, irmãos, a alma do cristão, ela não anseia nada terreno. A alma do salmista estava dizendo: eu estou com sede de Deus, eu quero me apresentar diante a face de Deus, e eu quero louvar a Deus, eu quero estar, enquanto Ele não chega, a minha alma está desfalecendo, mas mesmo assim eu esperarei no Deus vivo da minha redenção. Irmão, isso aqui é muito forte. Quero passar para o Antônio aqui. Antônio, com a oportunidade aí, pode agregar aí o seu conhecimento, varão. Quero complementar aqui no Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. A si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar, com a lavagem da água pela palavra. Quero trazer aqui uma perspectiva judaica, né? Por exemplo, a igreja é tratada como noiva, e Jesus como o noivo. E na cultura judaica é como? O marido, no caso, o homem, ele tem que pagar o dote, e esse dote pode ser ou o pai ou para a esposa. E se eu for pegar uma perspectiva de esposa, seria as 10 dracmas. Lembra daquela mulher que tinha 10 dracmas? Aquela dracma significava que ela tinha um relacionamento assumido. No caso, foi o que o Jobs disse, que fomos selados com o Espírito Santo. No caso ali, ela está: opa, estou compromissada. Mas quando ela perde aquela moeda, está significando que ela não tem mais compromisso. Então ela acende a lamparina, caça e acha, para restaurar o que foi perdido, né? E nessa perspectiva, na perspectiva judaica,
primeiro começa com o noivado. Diferente do noivado daqui, demora um ano lá. É por isso que quando Maria se encontra grávida, José, eu vou ter que abandonar, deve ser. Só que o anjo fala que é do Senhor, né? Então, na perspectiva judaica, espera um ano. Não consuma um casamento. Aí entra Mateus 25. Lembra das 10 virgens? A amiga da noiva? Aí, na perspectiva judaica é o quê? Que a noiva fica ali se adornando enquanto o marido ele vai preparar a casa com o pai. No caso, jogando para João 14. Eu vos prepararei lugar. No caso de Jesus, né? Quando ele ressuscita e fica 40 dias e tem a sua ascensão, ele envia seu Espírito Santo. No caso, é o amigo do noivo, que fica cuidando da noiva. Só que na perspectiva judaica é o quê? O noivo ele não se encontra com a noiva. Ele envia o amigo. Aí o amigo ele vem à frente e anuncia. Ó. Aí vem o noivo. É o Eliezer, né? Também, né? E é chique, né? É chique. O de Eliezer aí. Eu estava estudando sobre Eliezer hoje. Porque se a gente for olhar, ele adorna, né? Eliezer é o Espírito Santo. Rebeca, É o papel, é o tipológico, né? Tipologia. No caso ali é o quê? Os amigos eles começam a se agitar naquela festa. E as amigas também. Aí ela vem até a tenda e consome o ato. Só que se a gente for jogar pro que realmente é o arrebatamento, o Espírito Santo está aqui, nos ajudando, intercedendo por nós. Mas quem leva, se a gente for olhar num casamento, não é o noivo que busca a noiva, não é o noivo que vem até a noiva, é a noiva que vem até o noivo. No arrebatamento será assim, no caso. Vamos voltar de novo lá para Rebeca e Isaac. Quem é que vai ao encontro de Isaac? A Rebeca, a noiva. Ela coloca o véu, desce do camelo. Isaac estava no campo orando e ela pergunta para Eliezer: quem é aquele? Ele disse: é ele, é o seu noivo. Ela desce do camelo. É muito extenso o assunto. Coloca o véu e vai ao encontro dele, que estava na metade do caminho, no campo, a orar. E o que eu vejo é que o povo confunde, né, arrebatamento com volta de Cristo. É bem diferente. Mas se a gente for pegar no casamento atual, nos nossos dias é o quê? Tem o pai da noiva, leva a noiva até o altar. Aí dá ali pro seu marido, né? Só que no caso do arrebatamento é o quê? O amigo do noivo é o Espírito Santo. É ele que vai nos levar ao encontro do noivo. Porque Jesus ele desce até as nuvens. E nós temos que ir ao encontro com ele. Aí eu fecho a minha palavra. Amém, maravilha. Vamos retornar de novo aqui. Jobson, entrou mais alguém na live aí? Dá uma olhadinha para nós, por favor. Fabiane Viana. Fabiane Viana, seja bem-vinda, Fabiane Viana. Mais alguém? Wellington Ferreira. Wellington Ferreira, seja bem-vindo, a paz do Senhor a todos vocês. Vamos voltar de novo aqui ao assunto com o Jobson Moura, falando sobre o arrebatamento. Eu, como estou aqui, eu estou só sentado aqui para aprender e falando alguma coisa que eu gosto de ouvir. Vamos lá, Jobson. Manda aí que eu quero ouvir você falar. Eu acho que nós vamos ter que voltar sábado que vem para nós continuar falando sobre o arrebatamento aqui. O assunto é muito extenso e o tempo é curto demais. Vamos lá, Jobson. Então, dando um complemento àquilo que nós estamos falando, acerca do selo do Espírito, é justamente essa a realidade. Porque se Cristo vem buscar a igreja, ele vem buscar a sua possessão. Ele vai dizer: vocês é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, o que faz a acepção de um para o outro não é a nossa visão estereótipa. Esse será salvo, aquele será condenado, esse vai ou esse fica. Não. Isso está ligado a uma dimensão espiritual, a qual o Espírito, que é Deus, segundo Paulo, Romanos capítulo de número 2, verso de número 6 ao 16, naquele dia Deus assistirá ao segredo do coração do homem. Aquele que ainda está selado como Espírito para o dia do arrebatamento, esse subirá, sendo levado, conduzido pelo Espírito Santo até as nuvens. Mas este selo, talvez alguém se pergunte: este selo, o que significa esse selo? É justamente isso. É como aqueles que confessaram a Jesus faz parte em um todo de uma
propriedade comprada por Jesus. Jesus, ele pagou um alto preço no quê? Para comprar uma possessão. Quem é a possessão? Nós, a igreja do Senhor. Quando você compra uma casa, o que prova que você comprou essa casa não é apenas o pagamento que você realiza, mas é o contrato que você sela. Então, duas coisas numa perspectiva de comparação que a gente precisa observar. Primeiro, Jesus nos comprou pelo sangue do Calvário. Paulo vai escrever Filipenses, capítulo 2, verso 14, dizendo que ele anulou a cédula ao contrário a nós, cravando essa cédula na cruz. Então, o sangue derramado no madeiro compra a possessão que somos nós. O Espírito do Senhor, que é o agente presencial sobre a igreja, ele sela essa possessão para Cristo. Ou seja, o sangue está dizendo, Cristo comprou. O selo está dizendo, ele tem prova do contrato. Então, é justamente isso que difere aqueles que serão arrebatados ou aqueles que deixarão de ser arrebatados. O Antônio ilustrou muito bem a mulher que perdeu a dracma dentro de casa, que tipologicamente pode significar, de forma simbólica dizendo, o selo do Espírito Santo de Deus. Porque se eu perco o selo do Espírito Santo de Deus, ora, eu já não estou mais preparado para o arrebatamento. Então, qual é o caminho a ser seguido que prova que eu ainda tenho o Espírito, o selo do Espírito de Deus? Paulo vai escrever, Efésios capítulo 2, dizendo assim, vós sois salvos pela graça, não mediante obras, para que ninguém se glorie, mas salvos pela graça. Mas mais embaixo ele vai dizer, segundo aqueles que não andam na conduta da carne, mas na conduta do Espírito. Então, a minha atividade espiritual diária de manifestação comportamental, se eu estou na carne ou no Espírito, isso me prova, biblicamente, se eu ainda estou selado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério, porque tem pessoas que aceitaram Jesus, mas vivem uma vida regalada, descompromissada pela palavra de Deus, e é como o Antônio disse aqui, há um selar entre o processo de santificação. Paulo vai escrever em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, dizendo, Deus os elegeu desde o princípio em santificação do Espírito. Então, quando eu sou selado e eu não coopero com o processo de santificação, automaticamente eu perco o selo. O selo se cai. É como alguém que tem um contrato de uma compra, mesmo ele tentando falar que foi comprado, mas ele não apresenta o contrato, anátema é a sua conversa. Então, o que vai nos provar, seremos arrebatados naquele grande dia, é o selo do Espírito Santo que está em nós. Então, nós precisamos cuidar diariamente no nosso relacionamento entre a nossa pessoa e o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo, ou seja, aquele que é da promessa. Então, nós precisamos entender que arrebatamento não é um passe de mágica para aqueles que aceitou a Jesus e vivam a vida desregalada, sem comprometimento com a palavra do Senhor, que acredita nesse movimento da hipergraça, que basta você aceitar a Jesus e você está salvo, salvo uma vez, nunca mais ninguém tira o seu nome do livro da vida, porque existe uma linha teológica dessa, que se eu aceitei a Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser e viver da forma que eu querer, que o simples fato da graça me permite eu viver uma vida no pecado, na carne, sem considerar que o arrebatamento é só para aqueles que possuem o selo do Espírito Santo de Deus, alinhado com a santificação e com o comprometimento com a palavra do Senhor. Ô Jobson,
experimentando aqui o que você está falando, porque muitas pessoas estão nos ouvindo aqui agora, ou nos assistindo, e não estão entendendo o que é selo, o que é arrebatamento. Eu vou simplificar aqui. Como receber o selo, que é o Espírito Santo? Você precisa primeiro arrepender dos seus pecados, em um ato de graça e fé, o que nós chamamos de aceitar ao Senhor Jesus. Quando você se entrega ao Senhor Jesus em arrependimento de pecado, graça e fé, o Antônio falou, você é justificado diante de Deus, porque há um tribunal de salvação. Você sai justificado diante desse tribunal, porque o seu advogado agora se chama Jesus Cristo. Ele propiciou a sua salvação. Então, quando você passa por esse estágio, o Espírito Santo de Deus vem até você. E quando ele vem até você, ele sela você como propriedade exclusiva de Jesus Cristo. É por isso que Efésios 4:30 vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, não entristeçam o selo que vocês receberam. Vocês foram selados para o dia da redenção. Que dia é esse de redenção? O dia do arrebatamento. O dia da redenção. O que é redenção? Remir, tirar a força, resgatar. Isso é redenção, salvação. Então, você não deve entristecer o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, nós recebemos esse selo, que é a pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós nos torna propriedade exclusiva do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o maligno não o toca. Ou seja, por que o maligno não toca em você? Porque você tem o selo. Então o selo está em você. Então, o Jobson ponderou aqui que existem muitas pessoas que estão até dentro da igreja e diz que aceitaram o Senhor Jesus, porém, ela não vive uma vida que se enquadra com as Escrituras. Você vê nela que não há evidências do Espírito Santo nela. E quando nós estamos falando aqui de evidências do Espírito Santo, nós não estamos falando aqui de dons espirituais. Não confunda o falar em línguas estranhas e o selo do Espírito Santo. Eu quero chamar aqui, vou ponderar aqui. Não confunda dons espirituais com o recebimento do selo do Espírito Santo. O selo é uma coisa, dons é outra coisa. Amém? Espero ter deixado bem claro aqui. Estou passando por Antônio aqui, fazer algumas ponderações e nós já vamos voltar, já caminhando para o encerramento. Quero fazer 2 ganchos. O Jorge falou de hipergraça, né? Supergraça. O que eu tenho observado é que o povo ele quer Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Porque Salvador, opa, tô salvo. Mas e o Senhor? Porque não somos nós de nós mesmos. Nós não mandamos em nós mesmos. No caso que a gente era escravo. Escravo ele tem que obedecer ao seu Senhor, leva chicotada. Né? Só que Jesus ele nos comprou. Não com ouro, não com prata. Mas com seu precioso sangue. Então no caso do fato de Jesus ter nos comprado a escravidão do pecado, não deixamos de ser escravo. A diferença é o quê? Temos intimidade com ele. Ele não chama mais a gente de servo, de escravo, mas de amigo. E eu quero simplificar esse, vamos dizer, o selo. Se a gente for jogar para o dia de hoje, o arrebatamento é uma grande festa, né? A boda do cordeiro. Só que um casamento, ele precisa do quê? De um convite. E eu lembro daquela passagem, daquela parábola de Jesus, que ele conta que um pai ele começa a convidar todo o vilarejo, uns não aceitam, então vai mais para longe, convida outro povo. Convida o povo vai tudo recebe o convite de bom grado, participa daquela festa. Mas Jesus contou outra parábola, que tinha um cara dentro daquela festa infiltrado, que não tinha
a roupa adequada para aquela festa. Então, se eu for jogar para os dias de hoje, para ficar mais fácil o entendimento dos queridos ouvintes, se a gente for a qualquer festa, seja mundana, seja gospel, a gente precisa do quê? De um convite. O convite de Deus é: se arrepende dos seus pecados. Só que, beleza, eu aceitei esse convite, arrependi dos meus pecados. Eu preciso de um selo, no caso do Espírito Santo. Ele começa a habitar em mim, me transformar, me direcionar. Só que numa festa de casamento, eu recebo o convite, beleza. Mas eu preciso de um papel que confirme que eu fui convidado. Comprova, né? Ou se não, uma festa, vamos dizer uma balada. Tem um convite, né? Um cartaz, mas precisa da pulseira. Se não tiver pulseira, não entra. Se a pulseira estiver amassada, não entra. Se ela estiver rasgada, não entra. Mesmo assim, a mesma coisa é com o reino de Deus. Tem um convite, mas precisa da confirmação que eu fui convidado. No caso, o selo do Espírito Santo. Beleza, eu entrei na festa. Só que eu preciso ter as vestes. Eu tenho um convite, eu tenho a comprovação que fui convidado, mas eu preciso das vestes. Qual que é a veste? A santificação. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque a santificação ela transforma nossas vestes. No caso, nosso corpo. Ele começa a transformar o nosso caráter. Isso comprova que somos cristãos, que somos salvos, que somos sal da terra e luz do mundo. Amém, glória a Deus. Volta aqui a câmera aqui, Jobson. Deixar você à vontade, Jobson. Com oportunidade, pode ficar à vontade. É isso. Encerrar minha fala aqui também acerca desse assunto que é vasto. E falar aos ouvintes. Aceita Jesus, simplificando o que nós estamos falando aqui, para ter o selo do Espírito Santo, porque a qualquer momento Cristo virá para arrebatar a tua igreja. E pode ter certeza, Ele não quer perder a sua vida. Ele quer te levar ao arrebatamento, onde todos nós estaremos juntos. Apocalipse capítulo 22, João vai dizer assim, verso de número 1, e ele me mostrou um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e o seu povo os servirão. Então, quem for primeiro, se Jesus não voltar por esses dias, se nós experimentarmos a morte, nós nos encontramos lá. Passa por esse rio. Quem chegar primeiro, espere o outro debaixo dessa árvore da vida, que brevemente todos nós vamos se encontrar nesse lugar lindo. Amém. E maravilhoso. Deus abençoe de Carlos. Maravilha. Deus abençoe a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Ô, Jobson, eu vejo muitas pessoas, elas querem ter muitas informações a respeito do arrebatamento, a respeito da tribulação, a respeito da grande tribulação, a respeito do anticristo, né, do glorioso aparecimento de Cristo no céu para julgar e guerrear, o milênio, juízo final, Gog e Magog, Armagedon e tal, e etc, etc. Existem muitas pessoas atrás dessas informações. E essas informações, elas são boas você adquirir informação. Mas do que adianta você adquirir todas essas informações e você não servir ao Senhor? Porque tem gente que vai para as redes sociais, vai para a internet, pesquisa, ele se torna um perito em assuntos escatológicos. Mas isso não é a garantia que nós vamos morar no céu, conhecer a escatologia. E sim o viver a vida em Cristo Jesus. E sim em ser selado pelo Espírito Santo. É bom ter informações sobre a escatologia, é ótimo, é muito bom, a doutrina das últimas coisas. Mas isso, se não for aplicado à minha vida para a salvação,
Não tem significância nenhuma. Porque você às vezes vai ser um camarada que vai para o inferno, conhecendo sobre arrebatamento, conhecendo sobre o tribunal de Cristo, conhecendo sobre tribulação pré-grande, conhecendo sobre Gog e Magog, Armagedon, conhecendo sobre vários assuntos da escatologia. Mas se você não resolver viver uma vida para subir no soar da trombeta, você será alguém que vai morar no inferno por toda a eternidade, conhecendo tudo sobre arrebatamento. Então, nosso apelo aqui não é só a título de informação. No livro que nós lemos aqui de 1 Tessalonicenses, diz que a trombeta soará. A trombeta soará. E eu quero dizer para vocês, eu quero revelar algo para vocês aqui. Talvez vocês nunca pararam para prestar atenção nisso aqui. Ó. Essa trombeta, o alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, já existe uma trombeta que está soando. Paulo está escrevendo para uma igreja que vivia entre o berço grego. Todas as vezes que um general ia preparar um exército para a batalha, qual era o instrumento que ele usava? Trombeta. Quando uma cidade estava sendo saqueada e que o exército inimigo estava vendo o atalaia que ficava nos muros da cidade, qual era o instrumento que ele usava? Trombeta. Está chegando o exército e o povo se preparava para confrontar para a batalha. Existe uma trombeta que já está sendo soada. Qual é ela? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a trombeta de Deus que já está sendo soada. Por quê? Porque a trombeta está preparando o povo para o dia da visitação, para o dia do arrebatamento. Então, eu não estou dizendo que essa trombeta que está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo 16, é essa trombeta que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existe já uma trombeta que está sendo tocada para a humanidade. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Preparar esse povo, preparar a humanidade para a volta do Senhor Jesus, que ocorrerá num abrir e num fechar de olhos. Você, como o relâmpago sai do Oriente e do Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Então, deixando bem claro para vocês, a trombeta já está sendo soada. Nas rádios aqui, nas ruas, nas igrejas, nas praças, essa trombeta está sendo soada na internet, em todas as redes sociais, dizendo para a humanidade: arrependam-se dos seus pecados, volte-se ao Senhor seu Deus, purifiquem as vossas vidas no sangue do Cordeiro, porque Ele está voltando e o tempo de salvação é agora. Amém? Quero passar para o Antônio e logo já vou estar fazendo o encerramento final aqui. Quero falar de outra parábola de Jesus, que ele fala sobre os trabalhadores na vinha, né? Os ceifeiros. Ali fala que um chegou mais cedo, outro foi contratado às 2 da tarde, das 3, e cada um no final do dia, às 5 horas, receberam o mesmo salário. Só que a ênfase aqui é o quê? 5 horas da tarde, antes do escurecer. Então, eu acredito que a igreja não passará por tribulação, dias de trevas, dias tribulosos. Então, eu acredito que a gente não vai passar por esse período. Mas o porquê que eu acredito? Porque a Bíblia fala que a igreja não foi destinada para a ira, né? Mas qual ira? A ira do diabo? Não, a ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado. Porque a trombeta, as 7 trombetas é de Deus. Os 7 selos são de Deus. As 7 taças são de Deus. O diabo que vai receber a ira virtualmente para os pecadores. Então eu não acredito. Mas uns falam, mas a igreja é Marte. Aí a gente pega, por exemplo, o Apocalipse 6, o 4º cavaleiro do Apocalipse, que é a morte. Ele até mata, mas quem está atrás é o inferno. Então eu não acredito. E assim, minhas considerações finais. Eu acredito que a igreja não passará por esse período, mas receberá seu galardão e viverá
na grande festa, no grande casamento. Amém? Deus abençoe cada um. Amém, glória a Deus. Realmente a igreja ela não experimentará a ira de Deus. Na verdade, a igreja ela já vem passando por momentos de tribulações. Ela já vem desde a era apostólica e pós-apostólica. A igreja vem sofrendo alguns ataques, né, Jobs, que causam tribulações, que abalam as estruturas, que tentam abalar as estruturas doutrinárias dela. Então a igreja ela já vem sofrendo por período de tribulação, né? Quando uma igreja, os cristãos de verdade se manifestam impondo as suas ideologias da verdade absoluta das Escrituras, elas são perseguidos. Então nós não vamos passar pela grande tribulação, que será a ira de Deus, né? E esse é um outro assunto a nós falarmos aqui. Mas a igreja ela já está sofrendo algumas tribulações. Ela já está passando por momentos de tribulação turbulentos na vida. Mas a igreja está caminhando para o arrebatamento. Hoje no Brasil, a maior tribulação que a igreja sofre é no campo das ideias. É a opressão de leis contra a igreja do Brasil, contra os pastores, contra os líderes religiosos. E os ataques, até mesmo daqueles que se desviaram da igreja, eles estão sendo instrumento de calúnia, difamação e perseguição contra os verdadeiros. Então, a igreja já está passando por momentos de tribulação. Porém, é nesse momento de pressão que a igreja está sofrendo do mundo, é o momento que a trombeta vai soar com alarido e voz de arcanjo e nós seremos arrebatados. Amém? Então vamos encerrar o programa. Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos à irmã Eva, né, que está conosco aqui na programação. Deus abençoe a irmã Eva, que esteve conosco na programação aqui. Quero aqui agradecer aos nossos colaboradores. Quero agradecer aqui a Super Sol Solar, do evangelista Anderson Magalhães. Quero agradecer a oficina W Xeremeta, do pastor Wilson Xeremeta. Quero agradecer o Mercadão das Confecções, que é do nosso irmão Neuange e da sua esposa Silvana. Quero aqui agradecer a Motos e Bike, né, que é um dos nossos colaboradores, nos ajuda aí a manter este programa. Quero aqui agradecer também o irmão Zezinho da loja Silvana, Lojas Ferreira, né? Zé e Silvana, agradecemos por estar sempre nos ajudando aqui na rádio com uma colaboração aí. Agradecer a São Paulo Utilidades. Deus continue abençoando o nosso irmão Alfredo aí, por sempre estar nos ajudando aí a manter o programa. Quero agradecer também o Fábio Souto, né? Souto Prestação de Serviços, por estar nos ajudando aqui também, e o seu filho, né, que é o dono da Ferragens Rossi, né, materiais para construção, que agora mudou o nome. Eu tenho que passar lá para me ver qual que é o nome que colocaram agora, para me estar anunciando aqui. Mas enfim, o Fábio Souto, ele é um dos nossos colaboradores aqui do nosso programa, dessa programação. E quero agradecer também à igreja, né, que nos apoia, e o nosso pastor presidente, pastor Givanildo de Souza Peixoto. Que Deus continue abençoando sua vida, família, ministério, para a glória de Deus. Enfim, hoje está ocorrendo uma festividade na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Jardim Industrial, né? Hoje, a partir das 19 horas, vai estar sendo realizado um culto, uma festividade na Igreja Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, né, pastoreada pelo presbítero Marcelo, né? Ele está ali pastoreando e a igreja que ele dirige está em festa, e hoje estará ali a partir das 19 horas também, realizando a sua festividade. Se não estou enganado, hoje é o pastor Givanildo que prega lá. Hoje é o pastor Givanildo Peixoto, nosso pastor presidente,
vai estar ministrando a palavra de Deus ali no bairro Industrial. Você não tem nenhum objetivo hoje do que vai fazer do seu sábado à noite? Pega a sua família, vai ali para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bairro Industrial, e seja abençoado, ministrado pela palavra de Deus. Hoje, a partir das 19 horas, ali no bairro Industrial, na igreja pastoreada pelo Marcelo. Eu quero aqui agradecer a todos e dizer para você que Deus continue abençoando sua vida, família, grandemente com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Vou deixar aqui um louvor e nós já encerramos por aqui o programa. E amanhã, domingo, a partir das 8 da manhã, Escola Bíblica Dominical no Templo Sede. É o encerramento do trimestre. Amanhã, a partir das 8 da manhã, evangelista Fábio de Matos vai estar fazendo o encerramento. E amanhã, a partir das 19 horas, no Templo Sede também, um culto de louvor e adoração a Deus, a partir das 19 horas, com a banda Maranata e muita ministração da palavra de Deus. Deus abençoe, um bom fim de semana, um ótimo fim de tarde a todos. Fique com louvor para o seu elevo espiritual. Desliga aí.